Nesse último vídeo, vamos voltar a falar de política, vamos voltar a falar do nosso presidente da República, né, o Luiz Inácio Lula da Silva. E a culpa é dele, não é minha. Muitas notícias, todas batendo nele. Quando eu digo para você, é uma opinião minha, não tem como Lula resistir muito tempo. Eu, sinceramente, não acredito que ele resista até o final do ano. Acho difícil. Pode até passar desse ano para o ano que vem, mas já vai passar com problemas, talvez já passe aí com o impeachment sendo instaurado, porque a situação dele é delicada e cada dia fica pior. Peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo, que você comente, que você curte, enfim, que você me ajude a alcançar cada vez mais pessoas. Olha só por que eu estou dizendo isso para você. As matérias, se você abrir, todas elas depõem contra o Lula. O Lula hoje ele é refém do Congresso Nacional, ele é refém das emendas que ele prometeu que ia acabar, lembra? Porque emenda secreta eu vou acabar. Piorou muito a situação, piorou demais a situação. E ele está pagando e não está recebendo nada. Veja o que aconteceu aí nos últimos vetos, que foram todos vitória ou até veto que foi mantido, mas com anuência da direita. A direita conseguiu tudo que ela queria, venceu em todos os aspectos. Vem para a tela do computador comigo, matéria do Terra. E aí eu quero contar uma coisa para você. Eu estava procurando essa matéria, aí eu fui para o Google, porque eu sabia a notícia, mas queria encontrar um jornal para mostrar para você. E no Google, eu quero mostrar para você a página de pesquisa do Google. Coloquei aqui, Lula corta a verba da educação. E me surpreendeu o que veio. Olha só, dentro desse mesmo corte, está falando aqui de uma verba que caiu 73 milhões, né, a redução de 3,6%, está vendo comigo, dos recursos do órgão de incentivo à pesquisa. Está falando aqui de educação. Aí você desce um pouco, matéria da Folha de São Paulo, e essa matéria é do mês 4 de 2024, mês passado. Governo Lula corta a verba da educação, dia 11/4, educação e saúde. Depois, matéria da CNN. Governo Lula bloqueia 332 milhões destinados para a educação. Matéria de 4 de agosto do ano passado. Continua aqui. Folha de São Paulo, governo corta 4 bilhões da educação, de saúde e educação, 11/4. E assim vai, o governo corta 32 bilhões da educação, governo corta a verba da educação básica, sob o silêncio da esquerda, Lula corta verbas da educação. Terra, governo realiza cortes em verbas verbas de bolsas de estudo, isso em abril de 2024, no mês passado. Valor econômico, por que Lula bloqueou verbas da educação e saúde, de 4 de agosto de 2023. Tribuna do Norte, governo Lula corta a verba da educação, e aqui vai. Governo bloqueou 784 milhões da educação e da saúde. Governo Lula cortou 1,5 bilhão na saúde e na educação. Gente, é impressionante. Se você continuar descendo aqui, não para de falar sobre isso. Governo Lula bloqueia 3,8 bilhões. Lógico que várias matérias se repetem, né? Governo Lula bloqueia 3,8 bilhões, governo Lula bloqueia verbas para alfabetização, governo Lula corta verbas de bolsa de estudo e educação, tesouraria do governo corta recursos do auxílio gás, e aqui também, se continuar a matéria, você vai pegar a questão da educação, e aí vai. Vou até parar de ler aqui, olha só. Muita coisa falando de cortes, Folha de São Paulo, 4 bilhões, e assim vai. E assim vai embora. É impressionante, impressionante. Matérias desse ano, do ano passado, os 2 anos de Lula. Olha quanta coisa fazendo referência aqui aos cortes na educação. E quando você pensa que acabou, tem mais, né? Mas a matéria que eu procurava era essa que eu trago para você agora. Essa é a atual. Governo e Congresso tiram dinheiro da educação e de outras áreas por mais 2,8 bilhões em emendas. Corte fará com que o Ministério da Educação e das Mulheres fiquem sem dinheiro de emendas de comissão, irrigando áreas da saúde com recurso pago de forma mais rápida e sem critérios. O detalhe é que essas emendas, elas são pagas aí pelo governo, o parlamentar aponta para onde elas vão e tem menos burocracia e menos perguntas quando a verba é para a educação, independente de para onde, para que município ela está indo. Então eles preferem mudar, tirar dinheiro da educação e, teoricamente, colocar na saúde. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o Congresso Nacional fizeram um acordo para tirar dinheiro da educação
da segurança pública, preste atenção, já já a gente vai falar como está o nosso Brasil em termos de segurança, da cultura e de outras áreas para destinar mais 2,85 bilhões em emendas de comissão para o Ministério da Saúde neste ano, sob forte influência do presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP do Alagoas, e dos líderes do Congresso. O corte fará com que os Ministérios da Educação e das Mulheres fiquem sem nenhum dinheiro de emenda de comissão neste ano. Ou seja, o Lula cortou todo o dinheiro que teria para a educação e para o Ministério das Mulheres. Esse é o homem amigo das mulheres, o defensor das mulheres. Cortou o dinheiro da cultura. Esse é o homem que defende a cultura. Na verdade, cultura para ele se resume à Lei Rouanet, né? Nada mais que isso. As emendas de comissão, recursos indicados por cada colegiado da Câmara e do Senado, herdarão parte do espólio do orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão que foi declarado inconstitucional pelo STF. Não há transparência sobre os verdadeiros padrinhos dos recursos e nem os critérios sobre a definição dos locais, das localidades atendidas. O que eu falei para você há pouco. Quanto menos burocracia, quanto menos explicação, eles preferem assim. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou na quarta-feira, dia 29, um projeto que muda a destinação das emendas de comissão, tirando o dinheiro de alguns colegiados e repassando a outros. A proposta deve ser analisada ainda na quarta, já foi, né, pelo plenário do Congresso, seguindo depois para a sanção presidencial. E aí continua aqui, você pode ler a matéria inteira na íntegra no Terra. Os recursos vão ser destinados para o Ministério da Saúde, mas serão controlados pelos parlamentares. Quer dizer, o dinheiro, vocês dizem assim, mas o dinheiro está indo para a saúde. Mas quem manda são os parlamentares. Manda tanto para cá, e depois a gente não sabe onde realmente isso vai parar. Matéria longa, você pode acompanhar ela na íntegra no site do Terra, tá bom? Qualquer jeito, fica aí, infelizmente, as mulheres, que o Lula diz que apoiava tanto, pelo jeito não apoia tanto assim. Ministério das Mulheres sem recurso nenhum, da mesma forma o Ministério da Educação. Gente, isso aqui não é novo, é velho, mas veio à tona, circulou muito no final de semana, eu quero mostrar para vocês. Olha a que ponto chega a falta de sensibilidade, vou dizer assim, do presidente da República. É um homem que vive no século passado. Repito para você, não estou falando de idade, estou falando de mentalidade. Ele não consegue entender que se ele mentir aqui e ali, a imprensa vai juntar, ou você com o celular, ou alguém vai mostrar que ele está mentindo. Presta atenção nesse vídeo. Isso aqui ainda é da época de campanha, se eu não me engano, né? Não tem a data aqui, mas aonde ele fala, não me recordo aqui, mas me parece que era uma reunião que ele fazia com religiosos, onde ele fala da questão do banheiro neutro. Veja o que ele fala em relação ao uso desse banheiro. Agora inventaram a história do banheiro unissex. Gente, eu tenho família, eu tenho filha, eu tenho netas, eu tenho bisneta. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex. Só pode ter saído. Sabe, a quantidade de mentiras é uma coisa que... Quantidade de mentira é uma coisa que assusta, né, Lula? Como pode uma pessoa mentir tanto, né? Como pode uma pessoa mentir tanto? Matéria da revista Oeste. Governo Lula manda a instituição de ensino permitir o uso de banheiro com base em gênero. Gestão petista orienta pais a denunciarem as entidades que desobedecerem à determinação. Está aí a foto do banheiro neutro. Entenda, ele está dizendo para os pais denunciarem se não tiver banheiro neutro. Então é os pais que apoiam isso. Não é você, pai, que é contra falar, não, mas ele está dizendo para mim denunciar. Não, ele está dizendo que os pais que apoiam o banheiro neutro, se não tiver na escola, eles poderiam denunciar. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva determinou que as instituições de ensino garantam aos estudantes o direito de usar um banheiro conforme a sua identidade de gênero. Decisão consta no Diário Oficial da União,
do dia 19, terça-feira. Eu, sinceramente, não me recordo qual é o mês, até porque não me interessou isso, apenas mostrar para você como o governo Lula consegue mentir de forma descarada. Para a gestão petista, o indivíduo manifesta a sua identidade de gênero pela forma como apresenta sua aparência física, incluindo a forma de se vestir, o penteado, os acessórios e a maquiagem. O governo também cita como critério de expansão de gênero a fala e o comportamento, os nomes, as referências pessoais. Confira a resolução do governo Lula. Isso aqui é um documento oficial, gente. Não é brincadeira, não. Assim como você ouviu ele falando, o que ele falou e você ouviu ali, que você lê aqui, tem o mesmo peso. Aqui, inclusive, são artigos de lei. Confira a resolução do governo. Ou, para alguém não me corrigir, resolução tem o mesmo peso de lei. É isso que eu estou dizendo. Então, artigos são iguais. O artigo 5º da resolução: deve ser garantido o uso do banheiro, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade e ou expressão de gênero de cada estudante. Artigo 6º. Devem ainda ser implementadas as seguintes ações no sentido de minimizar os riscos de violência e ou discriminação. Aí aqui tem o inciso 1º desse artigo: sempre que possível, instalação de banheiros de uso individual independente de gênero, para além das já existentes masculino e feminino nos espaços públicos. O inciso 2º, realização de campanhas de conscientização sobre a autodeterminação de gênero das pessoas trans e suas garantias. E, 3º, fixação de cartazes informando se tratar de espaço seguro e inclusivos para todas as pessoas. Gente, eu vou parar por aqui, tem mais matéria, você encontra no site da Revista Oeste. Esses espaços seguros são aqueles que você vai encontrar, busca na internet, no Google, quantas pessoas, quantas meninas principalmente, já foram abusadas dentro desse chamado banheiro de gênero ou banheiro neutro, né? Esses são chamados espaços seguros. Ele está dizendo, então, esse banheiro de uso individual por gênero é um 3º banheiro para aqueles que se consideram não binários, não homem, não mulher, e nesse banheiro. O governo Lula mentiu, mais uma vez. Se quiser, pode me processar, viu, governo Lula, mas você mentiu, de novo. E não foi só para mim, não. Eu não gosto muito desse cidadão aqui, o tal do Felipe Neto, mas eu vou trazer essa matéria que você já viu, com certeza, só para dar uma certa cor aqui ao que eu estou falando, né? Não é só comigo, não é só com você. Olha só, Jornal Razão. Felipe Neto diz ter ficado com cara de otário por acreditar em Lula. Influencer de extrema esquerda, Felipe Neto se revolta com Lula e dispara contra o petista após acordo do governo. Acordo do governo, tem nada a ver de Bolsonaro, como eles tentam emplacar, né? Quem está taxando você que compra na Shein é o governo Lula. A decisão é dele a pedido do Haddad para que ele possa arrecadar mais imposto. O governo aprovou, né? Aprovar impostos de importação. Felipe Neto disse que ficou com cara de otário. Para mim, o Felipe Neto sempre teve cara de otário e o resto de otário também. Não gosto dele, não gosto do que ele fala. Não gosto. Tapar o sol com a peneira, fazer o quê? Ninguém é perfeito, eu também não. E eu não gosto dele. Vamos lá então com o vídeo. Deixa eu trazer para você aqui o vídeo do chamado Menino Foca, né? Como o pessoal chama aí, o Felipe Neto, falando a respeito dessa situação. Acompanhe comigo. Lula, eu fico com qual cara, Lula? Tu fala uma coisa, eu vou lá e falo sobre esse assunto, o que você falou, de taxar as comprinhas de menos de $50. Eu fui uma das pessoas lá atrás a falar que não era plano desse governo taxar as comprinhas da Shein, da Shopee, porque foi isso que foi passado. O próprio Lula falou há pouquíssimos dias que se o Congresso passasse a lei de taxar as comprinhas de menos de $50, que ele, Lula, vetaria. Ele até falou, não, porque a minha mulher compra, eu já falei com o Alckmin, porque eu sei que a mulher dele e a filha dele também compram e tudo mais. Normalmente essas compras são de bugigangas, que não atrapalham o comércio brasileiro. Agora o Congresso votou e passou na Câmara a taxação de 20%. E o governo apoiou. Aí eu fico com que cara? Ô Lula,
Eu fico com qual cara, Lula? Tu fala uma coisa, eu vou lá e falo sobre esse assunto, o que você falou. E aí eu fico de otário, né? Eu fico de mentiroso, por exemplo. Não menti em nenhum momento. Falei o que o Lula estava falando. Aí ele muda de rota e agora decidiram taxar em 20%. Culpa é de todos eles. A diferença é que eu falo que a culpa é de todos eles, incluindo Lula, incluindo Alckmin, incluindo Haddad, incluindo todos os deputados de esquerda que votaram sim para esse projeto. Tá aí o seu Felipe Neto, né? Diz que ficou com cara de otário. Na verdade que só tem cara de otário, né? Ele é multimilionário graças a essa cara de otário, mas apoiou o Lula, quebrou a cara também o Felipe Neto. Grande abraço, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.